Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 5h26, Márcio Rocha está conosco ao vivo de Brasília. Ele segue monitorando de perto o caso dele, ele sempre volta, que é os Bastidores do Poder do Daniel Silveira, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente segue aqui na expectativa, né, de que alguma novidade aconteça até o final desta tarde. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda não decidiu, né, sobre o pedido feito pela defesa do deputado Daniel Silveira, que pediu o arquivamento da ação penal que o parlamentar responde lá no Supremo. O advogado dele, o Paulo César de Faria, afirmou que como o parlamentar recebeu o perdão do presidente Jair Bolsonaro, aquele indulto que a gente vem discutindo desde que ele foi concedido, esse processo que Daniel Silveira responde no Supremo perdeu o objeto e pediu também que sejam arquivados outros inquéritos baseados nesse indulto concedido pelo presidente, além do restabelecimento das contas de Silveira nas redes sociais e a devolução dos aparelhos celulares, né, que foram apreendidos aí durante esse tempo. Além disso, termina também nos próximos dias o prazo que foi concedido pela ministra Rosa Weber para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o indulto que foi concedido ao deputado. Lembrando que na semana passada, né, quando o indulto, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro, em menos de 24 horas, né, decidiu beneficiar, né, o parlamentar antes mesmo que todos os recursos do caso se esgotassem, né, ou seja, antes dele transitar em julgado. E aí a ministra Rosa Weber deu 10 dias para que o presidente explicasse essa decisão. Daniel Silveira foi condenado por defender atos antidemocráticos e ameaçar os ministros da Corte, mas a defesa alega que isso tudo se baseia na liberdade de expressão e também na imunidade parlamentar. E aí a gente foi atrás para saber sobre esse assunto, as autoridades que falaram sobre esse assunto. Quem falou hoje de manhã sobre liberdade de expressão foi o vice-presidente Hamilton Mourão, né, que defendeu que as manifestações de ontem, né, são iguais às manifestações de Daniel Silveira, que pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É um trechinho bem curtinho que a gente separou para ouvir agora. Liberdade de expressão, né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Então, né? Normal. Pois é, e por causa desse tema, quem também falou sobre isso foi o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em uma palestra em São Paulo, que defendeu que a liberdade de expressão não é a liberdade para dizer coisas agradáveis, mas que também existe para assegurar o direito à crítica e que há um limite para isso tudo. Também existe para assegurar o direito de crítica e às vezes a crítica mais contundente possível. Há um limite em que, a partir do qual a liberdade de expressão se transforma em um risco para a integridade das pessoas, quando não para a integridade das instituições. É nessa hora que ela precisa ser ponderada com outros valores. Pois é, e enquanto isso, né, a gente lembra que o Daniel Silveira, depois que foi condenado, foi indicado para pelo menos 5 comissões da Câmara dos Deputados, incluindo a da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que deve discutir justamente um possível processo de perda de mandato do parlamentar. Por enquanto, segue tudo como está, a gente segue acompanhando por aqui. Valeu, Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Bom trabalho, Márcio. Abraço, pessoal. Valeu. Bom, como estava previsto aqui na sexta-feira, voltaríamos... Por isso que eu falei, ele sempre volta. Eu disse a você, não seja tão otimista assim, né? E cá estamos nós, né? E com essa discussão que é cansativa, né? De ministro do Supremo Tribunal Federal querendo relativizar a liberdade de expressão. O ministro Luiz Roberto Barroso está errado. Liberdade de expressão, como diz, como o próprio termo mostra, né? É liberdade mesmo, o exercício pleno da liberdade. Se você, no exercício da liberdade, cometer algum tipo de crime, você será punido por isso, será processado. Está lá, a legislação contempla tudo isso, né? Não se pode limitar a liberdade, a pretexto nenhum. Neste momento, a limitação da liberdade é porque tem essa briga aí entre Supremo e Bolsonaro, etc., que não para nunca, e aí tudo vira pretexto para um sacanear com o outro.
né? E a gente fica aqui no meio de toda essa confusão, nós os brasileiros, né? Correndo risco, inclusive, correndo risco nada, né? Pagando esse preço, o preço de termos a nossa liberdade relativizada por uma discussão que é meramente político-eleitoral entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, né? Nós temos uma Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã de 1988, que consagrou exatamente isso. A mais absoluta liberdade está no texto da Constituição. Não tem ali dizendo assim, todos os brasileiros são livres para exercer a liberdade de expressão, mas de acordo, né, ou exceto em tais e tais circunstâncias. Não existe isso. Isso é uma opinião do ministro que não tem nada a ver com a Constituição. É preciso dizer isso. Quando se diz que o sujeito usa a liberdade de expressão para, por exemplo, usa a liberdade de expressão para ameaçar alguém, né? Tem uma velha discussão no direito, aliás, isso vem inclusive de tempos imemoriais da discussão da Constituição norte-americana, em que diz o seguinte, quer dizer, uma coisa é o sujeito fazer ameaça, outra coisa é a avaliação de que aquela ameaça é factível, ou seja, é possível concretizá-la, né? E a outra coisa é tentar perpetrar o ato criminoso, né? São 3 opções. Quando o sujeito fala mal do Congresso Nacional, deseja o pior possível para os seus integrantes, etc. e tal, é uma ameaça factível? Será mesmo que no dia seguinte, em razão daquela liderança absolutamente extraordinária, né, massacrante do deputado, que é uma coisa que ninguém leva a sério, né? Aí será que isso é possível de acontecer? Claro que não, né? Eu vi este fim de semana um vídeo, não sei se você viu, Cris, eu até ia sugerir para trazer para cá, para a gente mostrar aos nossos ouvintes, para quem não tem ouvido, né? De um professor, um sujeito identificado como professor, que ele grava um vídeo em que ele prega o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz com todas as letras, alguém tem que matar o Bolsonaro e os filhos também, toda a família dele. Ele só faz uma ressalva para a menininha, filha do Bolsonaro, que tem, 7, 8 anos de idade. Essa ele diz, não, essa aí não, mas todos os outros têm que morrer, tem que ser assassinado, etc. E eu quero saber o seguinte, o Supremo Tribunal Federal considera isso um atentado às instituições? Afinal de contas, o sujeito está se referindo ao presidente da República. Será que esse camarada, se fosse bolsonarista e fizesse esse tipo de ameaça contra ministros do Supremo Tribunal Federal, ele sofreria a rebordosa em razão do seu ato irresponsável, leviano, né? Eu acho que sim, né? Se fosse contra o Supremo, doutor, e o sujeito não amanhecia o dia fora da cadeia, né? Mas como é contra o presidente da República, aí vale tudo. É essa a compreensão do Supremo Tribunal Federal, do inquérito lá do Alexandre de Moraes? Quer dizer, contra o Bolsonaro pode, contra bolsonaristas pode, não pode é contra ministros do Supremo? O país tem que acabar com isso, tem que acabar com essa história de considerar que a lei só vale para uns, não vale para todos. A lei é única, vale para todo mundo. Todo mundo tem que obedecê-la, seja de que lado for, né? Essa partidarização da aplicação da lei e da Constituição no Brasil é que está essa história que ninguém aguenta mais. Vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. Sobre o deputado em específico, aí, o Silveira, quando o advogado dele, eu acho que a notícia também tratou disso, né? O advogado dele requereu o arquivamento do processo, etc. e tal. Eu vi mais cedo no jornal Primeira Hora, a ressalva, que não é de ninguém, é enfim, da própria notícia, a de que antes disso o Bolsonaro precisa se explicar ao Supremo, o ato de graça, né, de indulto. Não, o presidente não precisa explicar.
Infelizmente, eu acho que uma coisa tão séria quanto essa tem que ter uma explicação, como é que eu diria, uma fundamentação absolutamente irretorquível, né? Irrespondível, definitiva, mas não tem. O artigo da Constituição que prevê a graça ou o indulto do presidente da República o dispensa de qualquer tipo de explicação. Ele não tem que explicar nada a ninguém. E é um ato de soberania. É um ato de soberania. O Alexandre de Moraes deve ter passado 3 dias ali chutando a quina da mesa com raiva desse ato assinado pelo presidente da República. Outros ministros certamente tiveram comportamento idêntico, mas eles, tanto quanto se comportaram no caso dos atos de indulto do ex-presidente Michel Temer, ele só não tem outro caminho, não tem outro caminho a não ser acatar um ato de soberania do chefe do Poder Executivo. Quem vai pagar, quem arca com o ônus desse ato de indulto de graça do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. O eleitor vai dizer em outubro se gostou disso ou não gostou, né? Acho que esse aí está entre as decisões mais sérias que eu acho de todo o governo Bolsonaro, assim, mais marcantes. E caberá ao eleitor, ao povo brasileiro, dizer nas urnas se gostaram disso ou não. Se querem um presidente que é capaz de fazer uma coisa como essa ou não, né? Tem muita gente que elogia, tem muita gente que critica, mas o juiz disso não vai ser lá não vai ser lá o ministro do Supremo. Longe disso, né? O juiz disso será o povo brasileiro, por se tratar exatamente de um ato de soberania.